Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo para vocês. O vídeo de hoje tá cheio de informações do Clube Atlético Mineiro. Você que tá chegando agora, deixa aquele like, curte o vídeo agora para não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Vamos começar falando a respeito do Lucas Astardi, jogador da Universidade do Chile, atleta de seleção chilena que o Sampaoli é doido para trazer ele para o Galo. Todo mundo acompanhou a novela, muita gente imaginou que a novela estava encerrada, mas Sampaoli, na entrevista após o empate com a Tombense, deixou claro que o Galo ainda monitora esse jogador e que o Atlético ainda está tentando a sua contratação. O que eu tenho para passar para vocês? Primeiro, existe uma artimanha usada pelo Atlético, que é esfriar as negociações num determinado momento. Vamos supor, o Atlético fez uma proposta, a Laú rejeitou, fez uma nova proposta, a Laú falou que só aceita pagamento à vista. O Atlético já está certo com o Lucas Astardi está certo com o Galo, o Atlético chegou muito perto dos valores, tá? Que a Universidade do Chile queria, que é 5 milhões de dólares pelos direitos econômicos do atleta, mas tá? A Laú com medo, com receio de tomar um calote ou do Atlético atrasar pagamentos, tá? Exige o pagamento à vista. O Atlético, sabendo disso, ele esfriou a negociação. O próprio presidente da Laú disse que ele não iria negociar nesses termos e tal, e a novela havia se encerrado. Mas um novo fato apareceu nos bastidores. Parece que o Atlético vai tentar uma nova cartada para trazer o Astardi, porque o Sampaoli quer muito este jogador. É um jogador que o Sampaoli acha que encaixaria muito bem nesse esquema do Galo e é um investimento que a SAF gostaria de fazer. É um jogador novo com grande potencial de revenda e grande potencial de evolução. Então a informação sobre o Astardi nesse momento, tá, urgente para você, é que o Galo ainda não desistiu e deve voltar a cargo. Uma nova proposta pode ser feita, tá, nos próximos dias. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Comenta para mim aqui embaixo, quero muito saber o que você pensa a respeito disso. Beleza? Vamos trazer agora a informação a respeito do Lucas Veríssimo, galera. É isso mesmo. Todo mundo conhece, não precisa falar do currículo do Lucas Veríssimo, não precisa falar da carreira dele, jogador que chegou na seleção brasileira, tá? Fez ótimas temporadas pelo Corinthians, jogou no Santos com o Jorge Sampaoli. E a informação do Guilherme Furussar, que eu já havia trazido semana passada e agora voltou à tona, galera, é que o Atlético tem interesse no Lucas Veríssimo e agora, diferente da semana passada, ao qual eu trouxe um monitoramento, as conversas iniciaram, tá? Então, não é negociação avançada, o jogador não está chegando, mas já existem conversas iniciais do Atlético para tentar buscar o Lucas Veríssimo, que hoje atua no futebol do Catar, tá, galera? Então, vamos aguardar, vamos torcer para dar certo. Lucas Veríssimo, para mim, chegaria para ser titular. É um baita zagueiro, tá? É um baita zagueiro, jogador realmente de prateleira de cima no futebol brasileiro. A gente hoje tem a opção do Ivan Roman, que ainda não está disponível, né, para o Sampaoli. O Lianco também ainda vai começar a transição. Então tem o Juan, né, Tressoldi. Nós temos aí a opção também de alguns garotos da base, né? Hoje o Nur Alonso e o Vitor Hugo. Então, para mim, se tem um local carente desse elenco do Galo, é a zaga, e o Atlético abriu conversas, tá, para tentar uma negociação pelo Lucas Veríssimo. Tá? Essa rapidinha aqui para você já ficar aí com a esperança que o Atlético pode trazer mais um zagueiro. E não estamos falando de qualquer zagueiro. O Lucas Veríssimo, para mim, chega para ser titular absoluto. Vamos falar agora, galera, a respeito do Hulk, né? Eu até coloquei grande revelação, porque a entrevista dele ontem foi reveladora para mim, tá? Falou muita coisa, disse que via as coisas acontecendo na mídia, né? Dentro daquela polêmica do Fluminense, e queria desmentir, mas esperou o momento certo. Fez os esclarecimentos dele na sua página do Instagram, e o Hulk deixou claro algumas coisas para mim muito interessantes. Primeiro, tá, que jamais pediu a rescisão de contrato e que respeita muito o Atlético, e inclusive orou para Deus, conversou com a sua esposa que esse ano ele quer fazer um dos melhores anos da sua carreira. Ou seja, para mim, o Hulk tá cansado de bater na trave. 2024 foi Libertadores, Copa do Brasil, 2025 Sul-Americana, né? Esse ano o Hulk quer entregar muito, vai focar mais, vai se cuidar ainda mais. É um cara que a gente não tem nada para falar dele fora de campo, dentro de campo muito menos. Todo grande jogador tem a sua fase ruim, né? Mas o Hulk, segundo ele, quer fazer uma excelente temporada, quer que seja nos melhores anos da sua carreira. E eu espero, né, que o Hulk, juntamente com esse elenco que o Sampaoli está formando,
venha conseguir pelo menos um grande título. A massa está cansada de bater na trave. E para finalizar, o Hulk deixou claro que, ao contrário do que muita gente fala, ele não tem nada, absolutamente nada contra o Sampaoli, e pelo trato, pelo aquilo que acontece na cidade do Galo, o Sampaoli não tem absolutamente nada contra ele. Então, galera, vamos torcer pro Hulk arrebentar esse ano, vamos torcer para dar certo essa dobradinha, os jogadores estão chegando, o Galo está se reforçando, né? Tem negociações em andamento também para chegar a um primeiro volante. A gente está falando de zagueiro agora, está falando do Assad. Claro, tem outros nomes em sigilo também, beleza, galera? Claro que tem sigilo, mas vamos acompanhando o canal, que assim que tiver novidade eu vou trazer para vocês. Galera, só para esclarecer aqui, no final de semana a gente estava ligado na questão do jogo, tá? Mas o Atlético, ele fez um esclarecimento, tá? Nas suas redes sociais, a respeito daquela matéria tendenciosa e polêmica do UOL sobre a questão envolvendo o Daniel Porcaro, a SAF do Galo. Eles estão tentando, né, associar os erros, os possíveis crimes, né, cometidos pelo Daniel Porcaro, que era um dos investidores da SAF do Galo, foi afastado, com o Clube Atlético Mineiro, com a SAF. E a gente sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o Galo postou o seguinte esclarecimento nas suas redes sociais. Acompanha comigo. Em relação à matéria publicada pelo UOL nesta sexta-feira, o Atlético esclarece que o Galo Forte, fundo de investimento em participações multi-estratégia, é um veículo de investimento devidamente constituído e regular, com funcionamento em conformidade com a legislação vigente e registrado na Comissão de Valores Mobiliários, sob a administração da Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A instituição é igualmente autorizada e fiscalizada pela CVM. O clube não participa da gestão do fundo, tampouco tem ingerência sobre a sua estrutura, cotistas ou operações financeiras. O Atlético ainda ressaltou que todos os aportes realizados na SAF seguiram os procedimentos legais, contratuais e de governança aplicáveis, tendo como contraparte a Galo Holding e seus veículos de investimento, sem qualquer envolvimento do clube em decisões ou movimentações de natureza bancária, financeira ou investigativa relacionadas a terceiros. E por fim, o Atlético finaliza aqui a sua nota falando o seguinte, ó. Por fim, o Atlético reitera que Daniel Porcaro foi afastado do Conselho de Administração da SAF no último mês, conforme comunicado oficial divulgado, não exercendo qualquer função estatutária, administrativa ou de governança na SAF do Atlético. O clube permanece acompanhando os desdobramentos do caso à disposição das autoridades competentes. Ou seja, galera, a gente conhece muito bem alguns jornalistas do UOL que, hora ou outra, tentam envolver o Atlético em polêmicas, tá? E o Atlético fez bem. Essa nota, para mim, ficou perfeita. Tem que contrapor, tem que debater, porque senão o assunto ganha força, daqui a pouco todo mundo tá acreditando. Quero saber a sua opinião, não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento com muito mais notícias do Galo, especialmente.